Boa noite, amigos e amigas do programa No Mundo da Bola. A partir de agora, vamos juntos ao vivo até às 11 da noite, aqui pela TV Brasil, pelas emissoras públicas de todo o país. Começou o segundo turno do Campeonato Brasileiro e começou como acabou, com o Flamengo e... como acabou o primeiro turno, né? Flamengo e Palmeiras na liderança, e a briga vai ficando cada vez mais restrita com o tropeço do Santos na rodada do último final de semana. Tem briga também na parte de baixo, acabou agora há pouco, o Avaí venceu o Atlético Mineiro por 1-0 e depois de 12 rodadas saiu da lanterna do campeonato, vai ficando mais apertado o Z4, que tem Cruzeiro e Fluminense. O Alisson foi eleito o melhor goleiro do mundo, mas para falar desses e de outros assuntos, estão conosco no estúdio da TV Brasil aqui no Rio de Janeiro, como sempre ao meu lado, é o primeiro sempre a ser apresentado, Maurício Costa, repórter da equipe de esporte da EBC. Conosco também o comentarista titular do programa, o Márcio Guedes. E o nosso convidado de hoje, ele que foi zagueiro do Flamengo, do Cruzeiro, do Vasco, hoje é técnico de futebol, o Rogério Lourenço. Como sempre, às segundas-feiras, os destaques do dia com o Maurício. Boa noite, Maurício. O que tem de notícia hoje? Pois é, o prêmio, né? O prêmio da FIFA, o The Best, o Messi foi eleito pela sexta vez o melhor jogador do mundo, 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 e agora 2019. Junto com ele, no feminino, a Megan Rapinoe, também dos Estados Unidos, levou o prêmio de melhor jogadora do mundo. Alisson e Marcelo, os dois brasileiros na seleção masculina, na seleção dos melhores. O Daniel Tzori, o húngaro, de 18 anos, levou o prêmio Puskás, um golaço de bicicleta. Talvez ele discursou em húngaro. Discursou em húngaro. E o gol dele foi na estreia como profissional, que é impressionante. Realmente é um gol muito bonito. Portanto, esse prêmio aí do The Best da FIFA, que foi em Milão, né? Foi apresentado em Milão. Falando sobre futebol brasileiro... A Marta da seleção também. A Marta também foi da seleção. Não pode esquecer a torcida. A torcedora. Coisa maravilhosa. Silvia Greco. Na verdade, o torcedor, né? E ela fã. narrava o jogo do Palmeiras para o filho. Coisa emocionante, espetacular. Que é cego, exatamente. Falando sobre o Brasil, o Flamengo e o Vasco, uma matéria do Globoesporte.com de hoje, se organizam nos bastidores para não liberarem Reinier, do Flamengo, e o Thales Magno, do Vasco, para o Mundial Sub-17. O vice-presidente de futebol do Flamengo hoje deu uma entrevista, hoje, inclusive, Marcos Braz, dizendo que, se for necessário, se não houver acordo, o Flamengo, inclusive, vai à justiça. E já existe uma matéria do UOL, inclusive, falando também que o Vasco pode recorrer ao STJD para não liberar o Thales Magno para o Mundial Sub-17. Os dois podem desfalcar aí os dois clubes em até 10 partidas do Campeonato Brasileiro, se o Brasil chegar até a final. E falando do Marcos Braz, ele também, nessa mesma entrevista, ele falou sobre a declaração do presidente do Grêmio, o Romildo Bolzan. Romildo Bolzan falou que o Flamengo estava de salto alto. E ele disse que é pouco inteligente a declaração do presidente do Grêmio, uma vez que o primeiro jogo é em Porto Alegre, mas o segundo é no Rio, né? E que, se o Romildo Bolzan quer aumentar a temperatura, pode aumentar a temperatura aqui também no jogo de volta da semifinal da Libertadores. Vai ser interessante, viu, Bocage? Muito bem, então. São os destaques dessa segunda-feira. Tem outros assuntos também para a gente comentar. Rogério, boa noite. Prazer em revê-lo, meu amigo. Boa noite, Bocage. Muito bem-vindo. Márcio, Rafael. Gostou da eleição aí? Messi, Rapinoe? Achei justo. Achei que foram os principais nomes, realmente, que se destacaram nessa temporada, 18 e 19. Então, acho que não teve nenhuma surpresa, não. E a seleção, Márcio Guedes, boa noite também para você. Marcelo na seleção, Alisson, melhor goleiro. Acho justíssimo o Alisson, que teve uma evolução fantástica e a sua indicação foi perfeita e a vitória dele também, inclusive esperada, né? Não foi nenhuma surpresa. O Marcelo, curioso, porque teve problema da lesão, nos últimos tempos ele está fora, mas eu acho que ele, normalmente, é o melhor lateral esquerdo em atividade. Então, eu achei maravilhoso. Mais ainda a questão da torcedora com o filho, uma lição de vida, uma lição de dignidade, respeito a quem tem diferenças. É até possível um garoto que quer se acompanhar o jogo com a mãe narrando jogo a jogo. Uma coisa de emocionante. Nicolas, agora, em relação ao prêmio do melhor jogador do craque, ontem aqui, inclusive... Todos apostaram no Messi. Quase todo o Messi. Então, alguém ficou no Cristiano não, ontem? Não. Eu não estava aqui ontem. Não, foi todo mundo apostou no Messi. Olha, que eu tenho minha dúvida. Houve uma discordância. Acho que o Cristiano Ronaldo, ele se apagou um pouquinho no futebol italiano.
E o Van Dijk, o problema de ser zagueiro atrapalha um pouco. Atrapalha, Rogério, ser Acho que zagueiro? atrapalha. Eu acho que se um zagueiro for o melhor do mundo, com todo o respeito, Já foi, né? tem Já algum foi. problema. Cannavaro. Teve o Cannavaro, Ah, 2006. mas não dá. Não dá. Tem que ser um meia, um atacante. E você tem 3 jogadores, né? Não, inclusive, no sabe que Liverpool. o Alisson poderia ser escolhido o melhor do mundo, né? Mas ele acabou como goleiro. Você Isso tem é um pouco trio de demais, ataque né? com Firmino, Salah e Sadio Mané, e nenhum dos 3 entrar é meio esquisito. Qual foi o time? Você tem um time aí? Tem time Alisson, De Ligt, Sérgio Ramos, Van Dijk, Marcelo, Modric, De Jong, Hazard, Mbappé, Messi e Cristiano Ronaldo. A vitória do Modric no ano passado já foi até um pouco de surpresa, né? Porque era um jogador que Já não é foi meio artilheiro, questionado, né? não é um ídolo, nada, né? Acho que teve muito a ver com a Copa do Mundo Muito a também, ver, claro, né? foi, lógico. Pesou muito, né? Levou a Croácia à final, né? Ajudou a levar a Croácia É à final. verdade, é. Agora, Rogério, você foi técnico de uma seleção de base. Sim. Como é conviver com esses pedidos dos clubes e, ao mesmo tempo, precisar levar o garoto para observar? Olha, realmente não é só... Além de eu ter sido treinador da seleção sub-20, eu também, quando jogava, eu participei de seleções de base. E realmente não é novidade. Sempre aconteceu essa questão dos clubes pedirem os jogadores. Então, sempre essa queda de braço entre clube e CBF. Eu compreendo a necessidade dos clubes em relação aos jogadores, por serem importantes para o grupo, importante para a sequência de jogos no Brasileiro, a quantidade de jogos. Mas eu vejo também, eu procuro ver o lado do jogador, do atleta. Jogar um Mundial Sub-17, um Mundial Sub-20, eu vejo que faz parte de um processo de transição, de um processo de formação de um jogador nessa idade. E isso só acontece uma vez. Ele pode jogar uma Copa do Mundo, pode jogar 2 Copas do Mundo, 3 Copas do Mundo. Agora, o Mundial Sub-17, o Mundial Sub-20, isso só vai acontecer uma vez. E eu acho que, por mais que as equipes precisem desses jogadores, como o Flamengo está querendo o René, o Vasco, o Thales Magno, eu ainda acho que o caminho certo é eles jogarem pela seleção. São 10 jogos, né? Que eles ficariam de fora. E existe uma diferença, né? No caso do Flamengo e do... O René não é titular. O René não é titular, mas o Flamengo em 2 rodadas vai perder o Gabigol, vai perder o Arrascaeta, vai perder também o Berrio e o Rodrigo Caio. Aí o substituto natural do Gabigol e do Arrascaeta poderia ser o René. O Vitinho não vem agradando, não jogou bem contra o Cruzeiro. Então, mas são 2 rodadas. No caso do Thales Magno, ele é titular absoluto do Vasco, né? Mas, desculpe, mas o Flamengo quer a liberação do René ou quer alegar que não vai jogar porque ele foi convocado? Que é a liberação do René. Também. Que é a liberação do René, porque ele perderia o René por 10 rodadas, por mais que o René não seja titular do Flamengo, é uma peça importante do elenco. Agora, uma informação interessante e importante da CBF, que isso não vai mais acontecer a partir do ano que vem, né? Vai Sim, acabar ano que com vem esse para o campeonato. Isso é uma notícia muito boa. Mas não para na Copa América. Tudo bem, mas é uma exceção. Mas normalmente esse pinga-pinga de reclamação, jogo, data FIFA, isso vai acabar. Isso é muito bom, porque eu acho que é injustiça você desfalcar os times em jogos decisivos. É uma competição que é própria, que é da CBF, né? Verdade. A CBF que organiza. Né? E só aqui no Brasil que acontece isso, da competição não parar. Né? O calendário espremido, a gente tem uma diferença em relação a, por exemplo, a Europa. A gente começa com 20 datas a mais do que a Europa, que são os regionais. Exatamente. 18, 20 datas. Então, o nosso calendário começa com 18, 20 datas a mais. Isso aí a menos, né, na verdade. No caso, justamente. Então, quer dizer, fica impossível de quando chega novembro, setembro, outubro, novembro, jogo quarta, jogo domingo, jogo quarta, não tem como adiar porque não tem data agora. Já estabelece uma discussão que eu acho boba, que tem nada a ver. Ah, não, você é a favor de acabar o estadual, contra, não sei o quê. Não, o papo não é esse. Você pode ter que enxugar muito o estadual. Justamente, pode diminuir. Para não acabar com a tradição de um Fla-Flu, Flamengo e Vasco. Não vamos acabar não, mas 2 meses no máximo. Verdade. Você liquida o assunto, não é? Agora, acontece que as federações têm interesse em manter os pequenos, encher aqueles times pequenos. Tem as cotas também, para de transmissão. Cota de TV. A TV tem que ser inteligente para entender que um jogo entre um grande e um pequeno no estadual não está mais despertando interesse. E Márcio, no Nordeste, alguns estados já deram uma enxugada no estadual, até em virtude da Copa do Nordeste, e ficou muito atrativo. Claro. As grandes equipes, na Santa Cruz, em Recife, Náutico
Sport, Bahia e Você Vitória. faz uma bela Copa do Nordeste, claro. Chegando só na fase final e jogando a Copa do Nordeste. E outra situação, o Atlético Paranaense há anos joga com um time reserva. Lógico, Perfeito. Reserva. Agora, Rogério, você quando era da base, você começou no Vasco e jogou depois no Flamengo. Você foi convocado para alguma seleção? Fui, eu E passei deixou de se apresentar? Não, eu passei por todas essas seleções de base e teve um momento que quando a gente foi jogar o Mundial Sub-20, porque na verdade o jogador que está numa seleção Sub-20, ele é um profissional com menos de 20 anos. Agora, no caso do Renier e do Thales Magno, são até precoces, né? Porque eles fazem parte de uma seleção Sub-17. Eles são bem jovens, como o Vinícius Júnior também, Que também foi liberado do Mundial. Também tem 17 anos. Então, realmente, não é comum, não é uma situação comum um jogador de 17 anos já estar na equipe principal e com a importância que eles têm. Vou te falar, não sei se foi você que comentou comigo a questão do Renan Lodge. Que ele não está na seleção olímpica. olímpica. Ele não está na pré-olímpica? Por quê? Porque está na principal, né? Não, mas não é por isso. Mas não, porque ele está num estágio mais avançado. Não, e porque na pré-olímpica a seleção não teria como liberá-lo, porque não é da data Sim, o Atlético de Madrid não liberaria. Mas aí ele foi chamado para a seleção principal para o Tite poder observar. Obrigado. Que é a situação do Vinícius Júnior também. O do Vinícius Júnior não foi chamado para tentar negociar depois. E aí o Vinícius Júnior também não foi chamado na principal. Exatamente. Então, assim, é um jogo, né, de você de negociações da CBF. Eu tive um exemplo quando eu fui como treinador para o Mundial Sub-20 em 2009. Primeiro, a Federação Gaúcha, no caso internacional, pediu a liberação do Sandro, volante. Então, quer dizer, aí o Grêmio também acionou a Federação Gaúcha, aquela questão política, e depois foi liberado o Mário Fernandes, que era jogador do Grêmio na ocasião. Quer dizer, então acabou sendo liberado um Internacional e um do Grêmio, que não foram para esse Mundial Sub-20. E o Mário Fernandes depois foi para a Rússia. Virou russo. Né? Mas então, o caso do Vasco especificamente, não vale a pena que ele vá para a seleção em termos de valorização? Pergunto primeiro para você. Não. Não, por quê? Porque o Vasco depende do Thales Magno. O Thales Magno hoje é 80% do time do Vasco. No setor ofensivo, eu diria que ele é 90% do time do Vasco. É o jogador mais lúcido, é o jogador que consegue prender a bola, ele que consegue quebrar a linha, que dribla. Isso é um pensamento imediatista, curtíssimo prazo, né? Sim, e talvez a longo prazo, para o jogador talvez seja melhor e até para valorizar o seu valor. Mas eu acho que se ele faz um grande... Honestamente, para mim, ele é muito mais valorizado no Vasco, no Campeonato Brasileiro, do que no Mundial Sub-17. Depende, é a minha opinião. Depende do Mundial e depende do Vasco. Você está no Vasco, você está no Flamengo, está no Fluminense. E aí, jogador? Não, eu concordo em parte com o Rafael. Maurício. Rafael é o outro repórter. Ele está de titular do Vasco, está jogando muito bem. Agora, eu vejo como um processo de formação, foi como eu falei. O jogador ter essa oportunidade dele passar por uma competição como essa, ele ganha muito em experiência. Então, claro, o Márcio colocou muito bem aqui, o ganho não é imediato. O Vasco tem uma perca imediata, mas vai ganhar na frente com o Thales Magno, eu vejo dessa forma. Não agora, mas vai ganhar na frente. Tem dois lados da moeda, né? Então, você falou do Grêmio. Vamos falar de Libertadores aqui nesse primeiro bloco, rapidamente, porque tem Flamengo e Grêmio. E o Marcos Braz. O Marcos Braz já deu o recado da temperatura. Como é que você avalia isso? Eu acho que faz parte do jogo, né? O Marcos Braz é um cara que eu trabalhei com ele no Flamengo em 2010 e ele realmente... Ele não deixa a peteca cair, não. Ele realmente compra a briga e eu acho que pela distância do jogo acabou tendo algumas colocações do lado do Grêmio, do lado do Flamengo, considerado de repente as duas melhores equipes do Brasil. Não vejo um favorito para esse duelo. Não precisa disso. Agora, não precisa de motivação. Realmente não vejo necessidade, também não acho. Essa distância, Márcio, 2,23, pode atrapalhar? Acho chato. Eu acho que tudo bem que você espere algum tempo para a semifinal, mas chegando a hora dos dois jogos, tinha que ser uma semana. Concordo também. O cara fica corroendo ódio, né? Concordo. Imagina, se você perde, tem uma briga, o cara fica um mês eu quase. Eu acho que tem que ser na quarta e na outra Qual quarta. a diferença de dias entre os 21? 21 dias. 3 semanas, muita coisa. Mas eu acho que esse jogo não precisa de motivação, não precisa de provocação. Já está motivado, entendeu? Acabou aquela época de que vai ter
vou dar pancada, vou acontecer. Se o juiz dá um vermelho, acaba tudo, acabou. Mas é porque tem seleção no meio. Tem data FIFA. Seleção pré-olímpica e a seleção principal. E tem a apresentação também da seleção Mundial Sub-17. Começa em outubro. Outubro a novembro. Então, por isso que houve esse espaçamento maior. Mas é sempre essas datas FIFA aí atrapalhando tudo. A final da Sul-Americana também vai ser no final. Então, como é bom. Decisão no meio dessa semana e a final só na semifinal. Agora, quem faz escola, né? A CBF ou a Comebol, né? Porque acaba que... Uma é prima da outra. E o intervalo da semifinal para a final é de um mês. Incrível, né? É melhor para o Brasil pegar quem do lado argentino? Não dá. Boca ou River? Melhor pegar o River, eu acho. Porque senão o Boca vai para o Boca. Não, porque é uma partida só. Eu acho que é melhor pegar o Boca, porque o River é até superior ao Boca atualmente. Eu acho que o River, o Boca tem o melhor time mesmo. O Boca eliminou o Atlético Paranaense, a gente não pode esquecer disso. Que eliminou o Flamengo e o Grêmio na Copa do Brasil. Então, esse time do Boca, de bobo, não tem nada, para variar, né? Mas jogou na Bomboneira, que é diferente. Jogou na Bomboneira. Mas ganhou aqui também. Ganhou no Brasil. Tinha perdido na fase de grupos, mas ganhou nas oitavas de final do Atlético Paranaense. Só em relação ao Marcos Braz, foi a primeira declaração oficial de alguém do Flamengo em relação às declarações do Romildo Bolzan. Ninguém tinha falado nada. Nem antes, é bom a gente deixar bem claro, ninguém do Flamengo se manifestou ele em momento algum. Em cima de imprensa. De imprensa, de torcida. Ninguém do Flamengo se manifestou anteriormente. E agora foi a primeira manifestação sobre a situação do Flamengo. O Gabigol chegou a falar de salto alto, mas não em relação ao Grêmio, e sim em relação à situação do Campeonato Brasileiro. Então, vai ser um jogão, porque pelo que se viu do Grêmio na Vila, o Grêmio está recuperando sua melhor fase, inclusive o Luan voltando a jogar bem, não é? Tem o Cebolinha, que realmente é um jogador excepcional. Então, para o Brasil, Rogério, pelo que você já jogou na Argentina, é melhor esse jogo no Defensores del Chaco? Acho que é. Eu acho que é, sim. Campo neutro. É claro que, da mesma forma que a gente tem dificuldade de jogar ou na Bomboneira ou no Monumental de Nunes, que são dois estádios com uma pressão muito grande, além da camisa do Boca e do River, eles têm essa dificuldade aqui. Mas eu acho que não é que tenha mais facilidade, eu acho que fica num campo neutro e aí, de repente, prevalece a qualidade ou do Flamengo ou do Grêmio. Agora, só para reforçando o que o Márcio falou, o Grêmio realmente, o planejamento das equipes hoje são muito bem feito, né, em relação às competições, em relação ao que vem pela frente. Então, a gente vê que o Grêmio está subindo no momento certo, o Flamengo já está muito bem. Então, eu acho que os dois vão chegar muito bem ali. Defensores del Chaco é a final da Sul-Americana. Vai ser no Estádio Olímpico de Santiago. Santiago. Que é melhor, porque se fosse Defensores del Chaco... Aí é complicado. Defensores del Chaco é a final da Copa Sul-Americana, que fica no Paraguai. Feita a devida correção, o Rogério vai ficar com a gente aqui, que ele vai falar da carreira dele, o que ele anda fazendo, está como treinador agora, mas está dando um tempo, né? Não por vontade própria. Como a maioria, estou no mercado. E ele vai falar também da conquista dele pelo Cruzeiro da Copa Libertadores. Mas nesse momento a gente vai chamar aqui o Miguel Paiva. Ele faz parte do nosso quadro Bate-Bola e todas as segundas-feiras a gente tem um entrevistado da área cultural, de uma área fora do esporte, falando da sua paixão pelo futebol. E hoje a gente tem mais uma vez o Miguel Paiva. Você nasceu no ano da Copa, de 50. Foi. E viveu a de 2014. Foi uma piada de mau gosto? O famoso 7-1. Eu acho que ali já estava um pouco dentro dessa desilusão com o futebol, entendeu? Se você for pensar, não dá para entender muito bem o que aconteceu. Você pode analisar por várias vertentes. A última vertente que você pode analisar é a qualidade do time, o futebol. Exatamente. Até eles se surpreenderam. Sim. Entendeu? O que aconteceu ali, ninguém sabe. Ninguém sabe se foi um branco generalizado, se foi sem nenhum trocadilho com o branco do Fluminense, que fez aquele gol lá maravilhoso, né, em 94. Mas houve um desencanto, assim, uma espécie de...
eu não sei nem se foi de apagão, uma espécie de mobilização ao contrário, entendeu? Desmobilizou tudo e aí... Mas motivo mesmo, eu acho que a gente nunca vai saber o que de fato aconteceu. Se algum desenho já se perdeu e não conseguiu concluir, como o 7-1? Várias vezes. Já cometi erros como o 7-1 também. E depois que publica, você não tem mais jeito, né? Você fica torcendo para ver o dia seguinte, entendeu? Para ninguém ver. Exatamente. Então, isso já aconteceu muito. Eu falei, quando você erra o que você quer falar, ou quando você é mal interpretado, isso pior ainda. Entendeu? A Radical Chic também surgiu no ano de Copa do Mundo, em 82. Olha, eu tô amando essa tua analogia aí, biográfica da minha carreira com futebol. Quem era a Radical Chic? Não era ninguém, quer dizer, especificamente ela ao tinha mesmo nome? tempo. Não. Exatamente por isso. Porque ela é um personagem muito mais emblemático, entendeu, do que uma pessoa em si. Eu sempre tive, e a partir de um certo tempo para cá, sempre tive uma admiração muito grande com o universo feminino, a maneira das mulheres interpretarem a vida, interpretarem as coisas. E o humor feminino, principalmente. Eu tinha uma admiração muito grande porque acho que as mulheres lá daquela época, né, de 40 anos atrás, não de 40, mas enfim, quase isso, ainda viviam uma situação de rejeição, de submissão e de opressão, de falta de espaço. Então, as mulheres, uma das armas que as mulheres tinham era esse humor muito forte, muito ferino e muito inteligente. Era uma das maneiras que as mulheres tinham. Teve nenhuma inspiração? Não, ninguém específico. Eram as minhas amigas, mulheres, o humor delas. E eu decidi fazer uma personagem que sintetizasse isso um pouco, que mostrasse essa característica multifacetada que as mulheres têm numa só, entendeu? Então, eu acho que não tem, ela não é uma mulher específica, mas tem muitas mulheres que se identificam. E ela não poderia voltar agora jogando futebol feminino? Pois é. Mas eu acho que aí deveria ser feito por alguma mulher autora que desenhasse, que tudo. Futebol feminino, você gosta de futebol feminino? Gosto muito. Eu gosto, na realidade, eu tenho uma admiração muito grande pelo esporte feminino em todas as atividades. O vôlei feminino é fantástico de ver, o tênis feminino, você percebe uma elaboração da jogada, entendeu? Eu acho que o futebol feminino ainda vai chegar lá. Eu acho que o futebol feminino ainda está seguindo muito padrões masculinos. A Radical tem uma frase: certas dietas são simples, é só cortar açúcar, fritura, massa, molhos, bebidas alcoólicas, pães, biscoitos e os pulsos. Ela diz isso pro doutor. Essa é uma crítica a quem cultua a estética, o físico? Um pouco. A Radical sempre foi isso. Apesar dela ser magra e tudo mais, ela sempre foi uma personagem crítica a essa imposição, né, da ditadura. E as redes sociais hoje divulgam muito o culto. Ela sempre foi uma crítica a isso e ela se autocriticava muito. Ela seria uma influencer no YouTube ou no Instagram? Mas eu acho que seria uma very bad influencer. Ela ia influenciar tudo ao contrário. O Gatão de meia-idade também é de ano de Copa do Mundo. Olha só. Ele é de 94. Eu acho que na época que a gente sofre tanto na Copa do Mundo que a gente acaba querendo botar para fora. Ele não seria um jogador de futebol? Não, ele seria péssimo jogador de futebol, como eu sempre fui péssimo jogador de futebol. E você, Gatão? Sou pior jogador de futebol do que Gatão. Não, ele era muito ele refletia muito a minha vida, não a minha biografia, mas a minha maneira de pensar, entendeu? Eu tentava botar, lógico, um personagem masculino. Surgiu de você? Surgiu de mim, na minha idade, com a minha idade, entendeu? Mas também não tinha nome? Também não. Mas tinha uma vida mais precisa, assim, ele tinha um lastro maior, ele tinha filha, ex-mulher, torcia pelo Fluminense, era designer. Então você localizava ele mais facilmente. A Radical não. Márcio Guedes, a pergunta que não quer calar. Você é gatão? Não, que isso. Não. Mas são dois personagens bem legais. Muito bons. O Miguel Paiva é muito espirituoso, muito inteligente, o humor dele é finíssimo, né?
ele está há várias décadas aí, eu acho que ele não perde a atualidade, não. Muito legal mesmo. É verdade. Daqui a pouquinho tem mais Miguel Paiva, a gente vai para um rápido intervalo no Mundo da Bola, um programa da TV Brasil. Estamos de volta com o segundo bloco, agradecendo aí ao Silvio de Arco Verde, Pernambuco, Eduardo do Parque Alvorada, Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, o Alexandre de Itajaí, Santa Catarina. Eu quero dizer que o Márcio Guedes é o melhor e maior comentarista do Brasil. Não, parabéns, Márcio Guedes. Menos, mas eu agradeço. Agradeço, né? A gentileza. Boa noite, Márcio Guedes. O Avaí e o CSA já estão rebaixados. Ouvi você falar isso aí, é o Edjânio do Rio de Janeiro. Estão muito encaminhados para isso. Vai dizer que já estão, talvez seja um pouco de precipitação. Embora eu esteja falando também que o Flamengo já é campeão brasileiro, que não deixa de ser uma precipitação também, mas é uma observação pelo que eu estou vendo aí, né? O Denir de Florianópolis faz uma pergunta sobre a estatura das goleiras. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, Denir. Valeu, obrigado aí pela participação. E também no nosso Facebook, o Eduardo Vicente está aqui participando. Da onde? Não tem nenhuma cidade O aí, não? Eduardo Vicente, deixa eu ver se eu descubro a cidade dele aqui. É do Rio de Janeiro, Eduardo Vicente. Esse é fácil para você. É Rio de Janeiro? Rio de Janeiro, Rio de Janeiro é fácil. Gustavo Pinheiro, ótimo programa com o vencedor Rogério Lourenço, campeão pelo meu Mengão, diz o Gustavo, que também fala aqui do Rio de Janeiro. Então, Rogério, aliás, antes de falar com você, vê se você lembra dessa foto aí que a gente vai mostrar agora. Vamos mostrar a foto do Rogério Lourenço? Olha aí. Rapaz, Olha lá. sensacional Quem é essa foto. esse garoto aí que aparece no dia 13 de abril de Ali, ó. 1984? Eu, na época, trabalhava pela TV Manchete, estava entrevistando Roberto Dinamite no Tivoli Park. Aniversário de 30 anos do Roberto Dinamite. E aí, na capa do jornal Última Hora, no dia seguinte, sai essa foto. Beleza, saiu a foto, achei legal e tal. Aí um dia o Rogério me manda. Olha eu aí na foto. Que ano foi, Bocage? 84. Aniversário de 30 anos do Roberto. Não trabalhava aí na Manchete, eu entrei lá em trabalhava 85. Manchete, Eu estava na Globo pois nessa é. época. Eu de gravata, porque era obrigatório trabalhar de gravata. Eu estava na escolinha do Vasco na época e o Roberto fez uma festa no Tivoli Park, o antigo Tivoli Park, um parque na Lagoa, né? Na Lagoa. E todas as crianças das escolinhas do Vasco foram convidadas. Eu não era da escolinha, fui lá fazer a cobertura. Aí a gente ficou logo perto ali do Roberto ali. Pô, muito legal. Esse é chamado Varandão da Saudade, né? E aí, não, e claro que eu não conhecia o Rogério ali, né? Claro. Muito tempo depois ele me manda a foto, olha aí quem é que está nessa foto aí. Legal. E aí você foi pro Flamengo? Quem me por quê? mandou essa foto foi a Marlúcia Martins. Mandar um beijo para a Marlúcia. Nossa grande companheira, brilhante jornalista. Eu tenho essa foto guardada. Verdade. E aí você foi pro Flamengo, como é que foi isso? Era mais fácil trocar de clube naquela época? Hoje já não dava, né? Naquela época não tinha essa questão de direitos federativos ou segurar o atleta no clube, era diferente, né? Era um outro momento. E eu comecei na escolinha do Vasco com 9, 10 anos de idade e eu era Flamengo quando eu era criança, então isso aí pesava muito. Hoje você pergunta para uma criança, ela torce para o Real Madrid, para o Barcelona, para a Inter de Milão, não torce mais para os clubes daqui. E então existia o sonho de você jogar na equipe que você torcia, de fazer uma carreira, de ser um vencedor. E eu quis ir para o Flamengo. Então, no momento, na época, não tinha esse problema. Acabei indo para o Flamengo e acabei tendo... Mas aí passou por teste lá, passou por todo o processo, já mas eles já me conheciam, na verdade, né? Pelo fato de eu estar jogando já na equipe do Vasco, já havia um conhecimento. Então... Tinha o Seu Mineiro, que era o olheiro do Flamengo na Jogava época. contra os também, antigos olheiros, né? Os antigos olheiros que acompanhavam os Hoje seria mais campeonatos. difícil, sabia? Hoje então, a peneira é enorme. Que quem me levou foi uma pessoa fundamental para que eu ficasse no Flamengo e tivesse uma continuidade, foi o Isaías Tinoco, que é um profissional altamente qualificado como supervisor, porque eu tinha um carinho muito grande pelo Vasco também, porque eu fiquei 4 anos nas escolinhas do Vasco. E quando eu cheguei no Flamengo, eu senti uma diferença. Porque, queira ou não, você cria um vínculo, amizade, e a partir daquele momento o Isaías me chamou, me pegou no colo, né, no bom sentido, usou toda a sua experiência e eu, graças a Deus, eu consegui ter a minha carreira vitoriosa dentro do Flamengo. Então, aí aqui já me sopraram no ponto. Você jogaria ao lado do Rodrigo Caio? Em que sentido? Rogério Lourenço ou Pablo Mari? Quem era o melhor?
Eu jogava mais que ele, jogava. Ele é muito bom zagueiro, ele é canhoto, como eu era canhoto. Agora, ele é um zagueiro do futebol atual, ele é muito alto. Aí eu faço a pergunta... Ele bate bem na bola, mas eu tinha mais qualidade. Com todo o respeito ao Pablo Mari. Ô, Rogério, aproveita para encaixar aquele nosso papo aqui que estava em off. Questão de altura. Naquela época, a exigência não era tanta em relação a zagueiros altos, goleiros altos também, né? Verdade. Mauro Galvão. Mauro Galvão Sim, não é alto. Nós temos casos, Mauro Galvão, Gamarra, Gamarra. próprio Canavarro, né, que foi o melhor do mundo. O Mascherano recentemente no Barcelona. Hoje o jogou de 1,90 m que seria o ideal, né? Não, a estatura dos jogadores, a média, ela aumentou muito. Então, não somente dos zagueiros, mas de todos os jogadores. Quando eu estive na CBF, trabalhando na Seleção Sub-20, a gente recebia relatórios da FIFA e a cada competição internacional como essa média de altura subia muito. E a gente estava até comentando as dificuldades que passaram a ter jogadores, na minha opinião, em cobrança de falta, em fazer gols de falta. O goleiro ele está muito melhor preparado, ele está mais alto, consequentemente a envergadura dele é maior. A pênalti também foi mais difícil. Ele é alto e rápido, não é? A barreira está mais alta também. A barreira está mais alta. Quer dizer, então, para se fazer gol de falta, realmente ficou mais difícil. O Maurício estava vendo a altura do Thales Magno. 1,86. Aí não só ele, se você pegar o Vinícius Júnior, Paquetá, o Firmino, não são jogadores baixos. Na entrevista que eles fazem na saída do gramado, os caras, eu tenho 1,90 m, os caras são quase do meu tamanho. Qual é a sua altura? Eu tenho 1,80 m. Então você seria até baixo para os padrões atuais. Com certeza, muito baixo. Eu estou lembrando aqui, sabe o que, Rogério? Aquelas, não sei se ainda hoje se usa, aquelas barreiras metálicas. Usa. Tem que atualizar então, né? É verdade, Na Copa América não era barreira metálica. Os bonequinhos eram mais baixos. Na Copa América eles usaram João Bobo. Cada João Bobo imenso que eles estavam fazendo nos treinamentos, aí eles botavam lá um monte de João Bobo, não foi na barreira metálica. Nos clubes ainda se usa a barreira metálica, agora na Copa América mas foi João assim, Bobo. tem umas mais modernas de fincar no chão, elas são altas já. Então, dificulta, né, já no treinamento. Mas os goleiros estão num nível muito alto de capacidade, de qualidade. A gente vê um Alisson ser o melhor do mundo, e não só ele. A gente vê os goleiros de um campeonato brasileiro, o nível. O Márcio colocou muito bem, pênalti não é uma coisa tão simples. Antigamente você chegar, vai bater um pênalti, vai fazer o gol. Se o goleiro for no canto da bola, ele tem muita possibilidade de pegar. Você tem 2 Copas do Brasil, tem Campeonato Brasileiro. Sim. E tem Libertadores. Sim. O que você guarda dessas conquistas todas aí? Acho que todas têm... Grandes clubes que você defendeu, né? Todas têm, pelo Flamengo e pelo Cruzeiro, né? Todas têm uma lembrança especial, um carinho especial. A Copa do Brasil foi a primeira competição grande que eu ganhei, eu tinha 18 anos, e foi em 90, né? Foi a segunda Copa do Brasil na ocasião. A primeira Copa do Brasil foi o Grêmio que ganhou, em 89. O Brasileiro, em 92... foi a nossa geração, Djalminha, Paulo Nunes, Marquinhos, Fabinho, Nélio, uma geração que a gente cresceu todos, nós crescemos juntos dentro do Flamengo, com 12, 13 anos de idade. Nessa época você foi treinado pelo Evaristo. Evaristo. Tem história com ele? Muita. Evaristo que merece parar para ouvir uma história. Lembra alguma boa engraçada? Olha, tem uma espetacular do Djalminha e do Marcelinho. Então, o Djalminha disse que não é ele. Não, é sim. Ele falou aqui. Falou aqui, ele disse, eu nunca treinei com o Evaristo. Não, foi sim. Foi sim, eu estava lá, fui na Europa. Essa história tem várias versões. Vamos ouvir mais uma. Mas a versão que eu sei é essa, que o Djalminha estava jogando. E é verdade, era o Djalma mesmo. Ele estava jogando e... Ele quer esconder a história. Errou alguns passes, não estava bem no jogo. E o Marcelinho Carioca, estava no banco e estava rindo, né? Aí o Evaristo chegou pro Marcelinho, você está rindo de quê, menino? Tu é reserva dele? Quer dizer... Aí o Djalminha veio aqui e disse, não fui eu não trabalhei com o Evaristo. E agora? A memória agora dele tá ruim. Tem uma do Evaristo, então. Vou Diz contar. que a versão, a história é feita de versões e não de fatos, né? É, lógico. Então... Vou contar uma outra do Evaristo também, que essa ninguém sabe, ou poucos sabem. A gente fez uma excursão à Europa e o Casagrande tinha chegado no Flamengo, acabado de chegar no Flamengo. Então, imagina como é que foi, né? O Casão, naquela época, né?
noitada, Europa, e a garotada toda junto com o casão. E a gente chegava no hotel praticamente todo dia, 6 horas da manhã, 6 horas, 7 horas da manhã. Todo mundo no embalo. Verdade. Aí e chegamos, aí a gente chegava, ia para o café, e o Evaristo acordava cedo e ia para o café também. Aí o diretor, acho que o Isaías Tinoco, não lembro quem era, Paulo Angione, chamou, pô, os caras estão chegando, os caras estão saindo direto aí, o Evaristo, não, os caras não estão saindo não. Todo dia eles tomam café comigo lá às 7 horas da manhã, 6 da manhã, os caras estão se alimentando bem, estão dormindo bem. Sem saber de nada. É. Mas na hora do jogo funcionava? Não, o Evaristo era muito... Era, né? Não, digo o time que chegava não. da noitada. Olha, era uma época diferente, né? Dava-se ainda... Você podia se dar ao luxo de fazer algumas situações como essa, porque não exigia tanto... Até porque os adversários também faziam. É, verdade. Todo mundo fazia. Mas dentro dos grupos, qualquer grupo, né? Existia uma cobrança. Por exemplo, olha, tu está fazendo, mas tu vai ter que chegar lá e vai ter que dar conta do recado. Então, a gente escuta muito isso do Renato Gaúcho, entre outros jogadores que considerados boêmios, mas que chegavam dentro do campo e chamavam a responsabilidade e decidiam. Agora, no futebol de hoje, não tem condições, não tem condição nenhuma do cara não ter uma vida regrada, de ele não ser um atleta. Agora você falou do Flamengo e aí depois veio o Cruzeiro e uma Copa Libertadores. A Copa Libertadores é uma competição especial, mas realmente é muito difícil de você ganhar a Libertadores. Eu joguei 2 ou 3 Libertadores pelo Flamengo, inclusive a gente foi eliminado pelo Boca na Bombonera, no qual eu passei por vários estádios no mundo inteiro, não vi um estádio com a pressão que se tem na Bombonera. Realmente é impressionante, é uma coisa surreal o que acontece lá. Mexe o jogador, né? Mexe muito, é muito difícil ganhar lá dentro. Muito difícil. A pressão, toda a atmosfera que é criada no estádio é muito favorável a eles. E a Libertadores, em 97, eu acho que o nosso maior adversário acabou sendo o Grêmio, porque só tinham 2 de cada país, o Grêmio tinha uma equipe muito forte. Com o Filipão na época, a gente conseguiu passar pelo Grêmio, as equipes argentinas foram ficando pelo caminho, a gente acabou fazendo a final contra o Sport Cristal, que não era uma grande equipe, mas... Final é final, né? Chegou, né? Mas conseguimos o título e muitas pessoas, né? Aquela coisa, ganhou do Sport Cristal, mas a gente passou pelo Grêmio, os argentinos não chegaram, os uruguaios não chegaram, chegou um peruano. Fazer o quê? Esse ano de 97, o Cruzeiro disputou o Mundial com o Borussia, né? E eu me lembro que na ocasião, muito se falou do Cruzeiro ter contratado jogadores, por exemplo, o Bebeto, jogadores especificamente para jogar aquela final com o Borussia. Foi um erro do Cruzeiro, né? Eu acho que foi um erro. Na ocasião, o Cruzeiro não estava indo bem no campo. Porque o mais difícil é você ganhar uma Libertadores. Ganhar uma Libertadores é muito difícil. Então, quando você ganha, você tem que manter essa equipe até o Mundial no final do ano. Então, a gente conseguiu ganhar a Libertadores. O que aconteceu? Durante o Campeonato Brasileiro, a equipe do Cruzeiro teve uma queda até certo ponto normal, e dentro de uma pressão exercida no Cruzeiro, a diretoria resolveu contratar o Bebeto, o Gonçalves e o Donizete Pantera. 3 excelentes jogadores, não tem a menor dúvida, mas eles foram somente para jogar uma partida. Como o Grêmio em 83 levou o Mário Sérgio, Paulo César Lima. Então, quer dizer, você não tem como em uma semana, 2 semanas... entrosar 3 jogadores, por mais que eles tenham a qualidade que possam ter, e acaba não caindo bem no elenco. Não tem como. Também tem isso. Não cai. Poxa, a gente fez o mais difícil aqui, a gente jogou na altitude, a gente jogou não sei aonde, jogou na Colômbia, Quito, Bolívia, e por aí vai, e, poxa, traz os caras para comer o filé mignon. Isso acontece. Então, realmente, não foi legal, não. Tanto que eu achei que eu não joguei essa partida, eu estava no banco. Eu achei que o Borussia ganhou com muita facilidade. Não fez nem muita força para ganhar o Cruzeiro, que foi 2-0. 2-0 no primeiro tempo, segundo tempo administrou, acabou. Muito bem. No próximo bloco a gente vai falar de Campeonato Brasileiro. Eu chamo mais uma vez o Miguel Paiva no último episódio dele na entrevista para o nosso Bate-Bola.
Na sua época na Itália, você desenhou um personagem que também era jogador de futebol, que gostava do Fluminense. Quem era ele? Era um garoto. Quando eu fui para a Itália, lá em Milão, eu comecei a publicar numa revista infantil chamada Corriere dei Piccoli, que era uma revista muito conhecida de quadrinhos para crianças. E eles me pediram, você não quer? Eu fiz uns bonecos para a Copa do Mundo, para uma das Copas do Mundo, que eu não me lembro agora qual era, na época que eu estava lá. Teve 78. 78, talvez. Copa da Argentina. Exatamente. Foi, que eu me lembro bem de assistir lá. E eu me lembro que eles me encomendaram uma história. Você não quer fazer uma história de um menino brasileiro, jogador de futebol, que o Brasil sempre teve essa imagem, né, de país do futebol. E eu acabei criando o Duda, o nome dele era Duda, e ele morava na Mangueira, na favela da Mangueira, numa casa que tinha vista para o Maracanã. E o sonho dele era ser jogador de futebol. E o irmão dele se envolve com tráfico, se envolve com bandido, e ele quer ser jogador de futebol, enfim, toda a trajetória dele no time juvenil, no time infantil, dente de leite do Fluminense. E ele não veio para o Brasil. Não, a história não, nunca. Eu não sei se eu publiquei em Porto Alegre, num jornal de Porto Alegre, mas eu não me lembro, porque nessa época o mercado já estava muito difícil, era muito difícil você publicar. Eu não fiz um livro dele, eu publicava na revista. E revista infantil, nessa época de quadrinhos aqui, eu acho que nem hoje existe. Bom, o Duda era um garoto tricolor, ele não cresceu e virou gatão não, né? Não. Ele pode ter mudado de time, isso sim. O que você acha do Neymar? Ele é um desenho de craque? O Neymar é um personagem, né? É uma pergunta interessante, porque ele tem toda a característica de um personagem, talvez sem o charme, sem a loucura que um Heleno de Freitas teve, mas ele tem essa característica meio enlouquecida, né? do personagem que se envolve em mais problemas fora do campo do que dentro do campo. Quer dizer, a vida dele acaba chegando primeiro. Né? Eu acho que o Heleno tinha isso, a vida dele chegava antes. E então ele nunca conseguiu, mas o Heleno teve sífilis, enfim, foi um problema mais sério, né? E o Neymar tem essa postura de... Eu acho que é um direito dele. Você escreveu livros, né, sobre as aventuras do detetive Ed Morte. Não, eu não escrevi, eu desenhei, na realidade. Participou dos livros do detetive Ed Morte. O árbitro de vídeo Ed Morte? O Ed Morte tem uma aventura chamada Sequestro do Zagueiro Central, que é muito interessante, que também envolvia futebol. Eu acho que o árbitro de vídeo ainda é uma coisa que a gente vai levar algum tempo para entender como é que ele funciona. Ele vai ser digerido, porque tem em todos os esportes e as pessoas lidam com isso. Porque o tênis mesmo, estava assistindo ontem o jogo e tem bolas que... Vôlei também. Vôlei, todos, entendeu? Então, mas é uma marca, né? É uma marca na quadra. Ou uma mão na rede, ou uma mão na rede, ou é ou não é. O árbitro de vídeo do futebol não está resolvendo todas as questões. Tem uma parte que que sobra para a interpretação do árbitro. O que pode ser bom e o que pode ser ruim. Entendeu? O árbitro preserva a marcação ou não, que é uma autoridade dele, entendeu? Ele tem esse direito, entendeu? Você não gosta? Não, eu gosto. Eu só não gosto quando é excessivo. Qualquer marcação que o juiz faz, vai consultar. Ainda não entendi como funciona. E o Ed Morte descobriu o zagueiro? A história do zagueiro? Ele desvendou? Ele tinha... não, desvenda, claro, desvenda. Eu acho que envolvia a Alemanha também, tinha uma coisa... Eu não me lembro agora da história. Mas era o velho zagueiro central, que nem existe mais hoje. Entendeu? E o Veríssimo é aquele amante do futebol, a moda antiga, como o futebol era antigamente, tinha o ponta esquerda, o ponta direita, o zagueiro central. Então, muito em cima disso, né? De uma imagem que tá acabando, né? Obrigado. Imagina. Valeu.
aí, Miguel Paiva, super obrigado por ter recebido a equipe da TV Brasil, obrigado pela entrevista, mais uma para o nosso Muito acervo, legal, hein, Bagu? mais uma para a coleção, obrigado mesmo. Existe Grande ainda zagueiro figura. central no futebol? Zagueiro central, não tem mais não. Não. Tem não. É o zagueiro que joga pela esquerda e pela direita. É. Back parado, né, também, um back parado. Mas, zagueiro central, quarto zagueiro, a gente fala muito aqui no Brasil ainda. O Rogério era quarto zagueiro, tinha uma habilidade extraordinária, com a bola no pé era ótimo. Ele dizia para mim aqui, hoje seria mais difícil, porque todo mundo em cima o tempo todo, faltava espaço, talvez tempo, né? Para você fazer uma jogada de efeito ali na É verdade, você tinha mais espaço, mais tempo para conseguir colocar a sua técnica. Eu cheguei a pegar uma fase ainda em que podia atrasar para o goleiro, quer dizer, aí você esperava o atacante vir, ele vinha, e quando chegava perto você atrasava para o goleiro, que ele atrasava, o goleiro podia pegar com as mãos. Né? Mas hoje não tem espaço. Você gostaria de jogar num time treinado pelo Fernando Diniz, que o zagueiro está sempre pressionado, tem que sair rápido, toque rápido? Olha, eu gostaria sim, eu gostaria. Eu acho que o futebol que se joga hoje, por mais que tenha os espaços pequenos, então essa construção de jogadas da equipe, essa organização ofensiva, ela está começando pelo goleiro e, consequentemente, pelos zagueiros, porque a partir do momento que você tem seus homens de meio de campo marcados, seus laterais marcados, aquela linha de 4 que todo mundo faz, fecha os volantes, fecham os laterais. O zagueiro ele tem que ser essa válvula de escape, ele tem que ser qualidade. Muito perigoso também. Mas eu acho que aquela situação que o Fernando coloca próximo à área, eu acho que aí coloca muito risco, coloca muito em risco. Então, em risco está o horário, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta no Mundo da Bola, um programa da TV Brasil. De volta com o terceiro bloco e de imediato vamos ver a rodada do Brasileirão do meio de semana. A gente tem jogo quarta-feira, 7h30 da noite. O Ceará enfrenta o Cruzeiro, recebe o Cruzeiro. Também na quarta-feira, dia 25, 9h30 da noite, Bahia e Botafogo, Flamengo e Internacional e São Paulo e Goiás. Virando a página, na quinta-feira temos alguns jogos também. Na quinta-feira você confere aí 7h15 da noite, Palmeiras e CSA, às 8h, Fluminense e Santos, Grêmio e Avaí e Atlético Paranaense e Fortaleza. 2 jogos vão acontecer apenas no dia 2 de outubro. Atlético Mineiro e Vasco, Chapecoense e Corinthians, porque Atlético Mineiro e Corinthians jogam pela Copa Sul-Americana no meio de semana. Então, Rogério, vamos falar primeiro da briga na parte de cima da tabela. Flamengo 45, Palmeiras 42, Santos 37 e Inter 36. Estão na briga pelo título ou só Flamengo e Palmeiras? Eu acredito que só Flamengo e Palmeiras. Eu acho que o Flamengo tá muito bem. A equipe do Palmeiras voltou a jogar bem, conseguiu aí algumas vitórias. Eu vejo, mesmo ainda tendo quase meio campeonato pela frente, eu não consigo ver o Santos, o São Paulo, o Corinthians. Eles têm oscilado muito, então, para mim, Flamengo e Palmeiras. Olha, curiosamente, o Avaí tem 2 vitórias nas 2 últimas rodadas, aí depois, com 3 vitórias, o Grêmio e aí o Internacional, o Flamengo e o Palmeiras, sendo que Flamengo e Palmeiras nas 4 últimas, o Flamengo nas 7 últimas, né? Então, Márcio, o Inter tem 4 vitórias seguidas. O Inter está num viés subido interessante, mas eu acho que é um time só para brigar por vaga pela Libertadores, não pelo título. O Palmeiras vai ter um jogo relativamente fácil, relativamente, que é contra o CSA em casa, pode manter posição. O Flamengo e Inter. O Inter é um grande adversário, vai ser um jogaço, mas o Flamengo é favorito. E tem um jogo dramático no Maracanã na quinta-feira, que é Fluminense e Santos. Que o Santos vem necessitando de uma recuperação. Vencer. Né? Os dois precisam vencer muito. Muito. E o Fluminense está numa situação dramática, com 18 pontos. O Fluminense, para não cair, talvez precise ganhar metade dos seus jogos, ou seja, 18 rodadas e tem que ganhar 9 jogos. É muita coisa, hein? E o Fluminense pega Santos e Grêmio Então, logo mas depois. só para finalizar, Maurício, Santos e Inter estão na briga ainda ou acho não? Que não. Acho que lá na frente é Flamengo e Palmeiras. E se fosse para apostar hoje, eu apostaria do Flamengo. Estava conversando com o Rogério. Eu não consigo ver o Flamengo não sendo campeão. Assim, eu até não vejo, eu até consigo, é difícil. Por exemplo, vamos supor que o Flamengo seja eliminado pelo Grêmio na Libertadores, dá aquele baque. Uma queda. Eu acho difícil, também acho difícil. Por exemplo, eu não consigo ver o Flamengo perdendo ponto para time de baixo da tabela. E eu consigo ver o Palmeiras perder ponto para time de baixo da tabela. Você define bem a coisa. Então, por isso que eu acredito no título do Flamengo. É isso, Rogério? Concordo. Eu acho que o Flamengo
Ele cresceu num momento importante da competição, por volta da 15ª rodada, quando você passa daquele primeiro quarto da competição, além dessa questão de Libertadores, eu acho que não atrapalharia caso houvesse um revés na Libertadores. Quando ele traz o Gerson e traz os dois laterais, Perfeito. Aquilo encaixou completamente no time. Perfeito. Com o Diego, o time ainda tinha aquela certa lentidão, certa indecisão durante jogos importantes. Agora o Flamengo está completo. Esse jogo... Agora, parte de baixo. A gente Então, tem 3 minutos. Esse jogo do Flamengo contra o Cruzeiro mostra isso, né? O Cruzeiro fez a melhor partida sob o comando do Rogério Ceni e perdeu com tranquilidade, vamos dizer Então, assim. na parte de baixo, a Chape agora é a lanterna com 14, Avaí 16, e aí vem Cruzeiro, Fluminense com 18, CSA com 19 e já pula para o Fortaleza com 22 e o Ceará com 22. É essa a briga contra a queda? Ou chega aos 24 do Vasco e do Goiás? Para mim chega até 27. Do Botafogo, do Atlético Mineiro e do Atlético Paranaense. É difícil, mas acho que chega até 27. Eu acho que tem umas 7 equipes aí que não são só os 4, 5 ali, não. Pode colocar mais uns 2, 3 para cima. Quem chegar a 33, 35 no meio do turno aí está livre. 33. O pessoal que está com 31 já está livre para mim. O Bahia, no caso, que é 31. Eu acho. A Bahia então, tá livre. mas 27 futebol, pontos não é uma pontuação razoável? Sim. O Galo vem sexta derrota seguida do Atlético Mineiro. O Botafogo também não está apresentando um bom futebol. O Botafogo mais pela performance do que pela pontuação. Se o Botafogo conseguir encaixar 2 vitórias seguidas, ele se livra. Você acha que cai um dos grandes? É provável. Tá pintando agora. Né? Mais para quem? Eu acho que, no momento, o Fluminense é A bola da vez. candidato a essa vaga aí. A gente não quer pelo futebol carioca, Lógico. mas, no momento, é quem está com maior dificuldade. O Cruzeiro tem um elenco melhor e não dá a impressão que tem uma capacidade de reação maior, tanto que o jogo do Flamengo fez uma boa partida. Perfeito. Eu acredito que o Cruzeiro vai reagir. Acho que o Rogério Ceni vai conseguir recuperar aquela equipe. Já viu um desgaste muito grande com o Mano Menezes, a gente via isso claramente. Eu acho que o Cruzeiro consegue reagir. Hoje saiu uma notícia aí do Fluminense meio confusa, né? Que não houve uma confirmação, né? Que a namorada do João Pedro, que é o atacante do Fluminense, teria tuitado. Você soube disso, Márcio? Era uma atriz da Globo. Tuitou contra o Oswaldo. Falando que o Oswaldo só vai lá, vamos lá, não funciona, não adianta. Aí teve torcedor do Fluminense, do Twitter, invadindo o Twitter da menina, dizendo que ela era pé frio, que o Fluminense perdeu por causa da garota. Coitado da garota. Internos, né? Hoje em dia, a gente tem 1 minuto. Rede social influencia dentro de campo? Influencia. Eu acho que influencia. E você, afinal, onde está o Rogério hoje? Além de estar aqui no programa. Claro. Não, eu tenho 2 escolas de futebol do Flamengo, uma na Barra e no Recreio, estou cuidando delas. E acompanhando as competições, principalmente o Campeonato Brasileiro, e esperando, né? Você esteve no uma Mundo nova Árabe oportunidade. recentemente, né? Eu tive na temporada 17-18 no Al Nassr, que foi legal, já a segunda vez que eu estive na Arábia Saudita e de repente até volto para o mundo árabe novamente. Quem sabe, né? E o Jorginho hoje fechou com Curitiba, é a novidade do dia. Márcio Guedes, obrigado. Maurício, obrigado. Obrigado, Rogério. Prazer. Valeu mesmo. O esporte segue aqui na TV Brasil, de segunda a sábado, com o estádio 9 da noite, com Paulo Garritano e Marília Rigoni. A gente volta domingo, 9 da noite, com mais um no Mundo da Bola. No encerramento, imagens da entrega do prêmio The Best da FIFA. Tchau, boa noite.